Oi, pessoal. Na nossa aula de hoje, estarei explicando para vocês sobre como fazer a inserção linear e busca sequencial em vetores, uma estrutura que a gente já conhece, que a gente já sabe como declarar um vetor, como fazer a inserção de dados, né? E aqui a gente vai estar trazendo alguns exemplos de inserção linear de dados em ordem crescente ou decrescente para a gente preencher o vetor e como fazer uma busca, né, uma pesquisa de dados na estrutura de vetores. Tudo isso na nossa aula de hoje. Vamos então falar dessa definição. Inserção linear consiste em pegar um vetor e preencher toda a sua estrutura, né, de dados em ordem sequencial. E essa ordem sequencial pode ser de forma crescente ou decrescente. A gente vai ver alguns exemplos na nossa aula de hoje. Uma forma automática, que é o ideal, né, de fazer esse preenchimento da ordem sequencial é utilizando o laço de repetição, que a gente vem utilizando o for, né, para a gente controlar, né, a quantidade de vezes que a gente vai interagir com o nosso vetor, chamando cada uma das posições do vetor e jogando ali um valor. Desse modo, pode-se utilizar a própria variável de controle do laço de repetição para a gente preencher o vetor, ou ainda criar uma variável específica, né, para fazer esse preenchimento. Então, a gente vai ver esses dois tipos de exemplo. A gente vai utilizar no primeiro momento a própria variável que controla o laço de repetição para a gente preencher o vetor. E aí depois, o que é o mais interessante é utilizar uma variável separada, específica, para a gente preencher o vetor do jeito que a gente quiser, né? Seja de ordem crescente, de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, ou decrescente também. Da mesma maneira, a gente utiliza uma variável separada da variável de controle para a gente conseguir fazer esse preenchimento diferenciado, digamos assim. Certo? Tudo bem? Inserção linear. Entenda que a inserção linear consiste em garantir que os dados de um vetor estejam organizados em uma sequência lógica. Então, a gente vai estabelecer essa sequência lógica de acordo com a estrutura do nosso algoritmo, tá? Então, a gente pode, por exemplo, fazer a inserção em ordem crescente de um em um, que esse é o mais comum, né? E a gente pode utilizar aqui, no caso, a variável de controle, que a gente utiliza, né, para controlar o loop e preencher o vetor. Esse aqui é o mais simples, porém, tem outros casos, né? A gente pode muito bem preencher o nosso vetor em ordem decrescente de um em um. Aí, nesse caso, a gente precisa ter uma variável separada, porque a variável de controle ela vai percorrer cada um dos índices do nosso vetor. Já a outra variável vai ser decrementada a cada loop, né? A gente vai descontar menos um. Então, é outra variável que a gente vai precisar aqui. E mais? Em ordem crescente de 2 em 2. Então, eu preciso, por algum motivo, armazenar números pares, começando em zero. Então, você armazena o zero, depois o 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Vou precisar de uma variável separada para mim ficar adicionando mais 2 a cada loop, né? A cada laço de repetição. Em ordem decrescente de 2 em 2 é outra maneira de eu preencher o meu vetor, né, numa sequência lógica, diminuindo 2 e 2, né? Então a gente vai tirando 2 a cada loop, né? Então são maneiras, tá? Em ordem crescente de 5 em 5, né, em ordem decrescente 5 em 5 e assim vai. E aí vai embora, pode ter várias situações que a gente pode estar preenchendo nosso vetor, né, numa sequência lógica que a gente estabelecer. Certo? Então a gente trouxe alguns tipos, a gente vai trazer alguns exemplos desse tipo de preenchimento aqui em nossos algoritmos. Em ordem crescente de um em um. Então aqui no caso a gente criou no nosso programa principal um vetor chamado vet com 10 posições de 0 a 9 e uma variável x do tipo inteiro. Tá? Então essa aqui é a primeira parte. Depois a gente criou um laço de repetição. O x é a nossa variável de controle, que a gente utiliza para controlar, né, a quantidade de loops que a gente vai fazer aqui nesse for. Então ele recebe zero no primeiro momento, e aí ele verifica que, né, 0 é menor do que 10, deu verdadeiro, então ele desce, ele entra no laço, tá? E aí ele chama o vetor na posição x, que é na posição zero, preenche o próprio zero, né? Em seguida eu escrevo, né, na tela aquela posição do vetor na posição zero, ou seja, que é o próprio zero aqui, ó, no lugar do porcentagem %d, e coloco uma barra depois. Não tem mais nenhuma instrução, ele volta e agora que ele incrementa o x. Aí o x passa a ser o quê? 1, né? Ele era zero, recebe ele mesmo, que é zero mais 1. Então passa a ser 1 e compara. 1 é menor do que 10? É. Então, chama o vetor na posição 1, que o x agora está valendo 1, e armazena o próprio 1 lá dentro. E aí depois escreve esse vetor na posição x aqui na tela, que é o 1, né? E aí não tem mais nenhuma instrução, x passa a ser 2, compara se 2 é menor do que 10, chama o vetor na posição 2 e insere
o próprio 2 aqui e escreve ele na tela. Então, o resultado disso aqui, a gente vai ter, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, né? Percebam que preenchemos cada uma das casas do nosso vetor com a própria variável de controle. Então, no índice 0 ficou 0, no índice 1 ficou 1, no índice 2 ficou 2, no índice 3 ficou 3 e assim por diante. Essa aqui é a maneira mais simplificada que tem da gente preencher de forma sequencial, utilizando a própria variável de controle. Percebo que só é possível fazer esse tipo de preenchimento quando coincide, né? O zero, na posição zero, fica o próprio zero. Se eu precisar fazer alguma coisa diferente, eu já tenho que utilizar uma outra variável. Porque, como a gente diz, a gente está utilizando a variável que controla cada um dos índices do nosso vetor para preencher, né, os valores lá dentro. Então, coincidentemente, né, fica sempre o mesmo valor do índice do vetor aqui dentro do próprio vetor. Certo? Ok? Vamos ver um outro exemplo, né, para a gente sair dessa característica de 1 em 1. Agora a gente vai ver um exemplo de ordem decrescente, de 5 em 5. Então, vamos aproveitar o nosso próprio vetor VET, de 10 posições. Percebo que agora eu preciso ter uma outra variável, né? Eu tenho um x, que vai ser minha variável de controle, mas eu tenho agora o y. Joguei aqui o valor de 50, você poderia jogar o valor que você quiser, tá? Então, vou jogar um valor alto, por quê? Porque eu vou decrementar 5, vou descontar 5 a cada vez que interage com um laço de repetição. Começou o meu laço, então o nosso x recebe 0, 0 é menor do que 10? É. Aí eu chamo o meu vetor na posição 0, ou seja, na primeira posição do meu vetor, e eu jogo 50, que é o y, né? Ó. Escrevo na tela lá essa posição do vetor, na posição 0 é o 50, escreve 50 na tela. Na linha seguinte, olha o que acontece. O y recebe ele mesmo, que é 50 menos 5. Afinal de contas, nosso algoritmo vai ser decrescente de 5 em 5. Então, passa a ser 45 aqui o y. Vem aqui para cima, o x, que era 0, recebe ele mesmo, que é 0 mais 1. Passa a ser 1. 1 é menor do que 10? É. E ele chama o vetor na posição 1 e armazena o y, que agora é valor 45. Certo? E aí escreve esse 45 na tela. E aí depois, aqui o y recebe ele mesmo, que é 45 menos 5, passa a ser 40. X aqui em cima recebe ele mesmo mais 1, e assim vai. Então, perceba o seguinte, vamos ter na primeira casa nosso vetor 50, na segunda casa 45, na terceira casa 40, e assim vai, 35, 30, 25, né? Então, vai diminuindo de 5 em 5 o preenchimento do nosso vetor. O que eu recomendo? Que você teste aí, faça exatamente da forma como a gente está fazendo, depois modifica aqui o valor de y, joga um outro valor, né? Depois, se você quiser decrementar, né, de 2 em 2, só muda o 5 aqui para 2, ele vai tirando de 2 em 2 a cada loop. Tá? Lembrando que agora a gente criou uma variável separada para a gente fazer esse controle, né, do preenchimento de ordem sequencial, né, estabelecendo aqui uma estrutura, né, no caso aqui a gente estabeleceu que é de 5 em 5. Bem tranquilo, é uma questão de prática, de você estar sempre treinando para você entender bem como funciona essa estrutura, certinho? Vamos ver outro exemplo aqui. Em ordem crescente de 2 em 2, criei aqui o nosso vetor, é o mesmo tipo VET, 10 posições de 0 a 9. E na variável y, estou colocando 0, porque agora vai ser crescente, então só por uma questão de ordem mesmo, né? Então, o que mudou foi, eu utilizo o x como variável de controle, isso que permaneceu, eu chamo o vetor na posição x, que é 0 a primeira vez, e jogo o y, que é 0. Então, aqui coincidiu, né? Escrevo o vetor na posição 0, que é x aqui, então escreve o 0 ali. E olha só, o y recebe ele mesmo mais 2. Então, ele era 0, passa a ser 2. E aí, volta aqui, compara o x, agora vai ser 1, chama o vetor na casa 1 e joga 2. Né? E aí, escreve esse 2, e aí o x recebe ele mesmo, que é 2 mais 2, passa a ser 4. E a gente já sabe que vai dar 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Então, eu percebo que é importante a gente ter esse domínio de utilizar uma variável separada para a gente preencher o nosso vetor e deixa quietinho lá a nossa variável de controle para percorrer cada um dos índices, né, das posições aqui do nosso vetor. Também recomendo que você treine, faça essa modificação. É o mesmo algoritmo do slide anterior, a gente só mudou, bem dizer, o sinal, né? O sinal para mais aqui, o y. Mudamos o valor inicial também, que é importante a gente ter essa consciência, né? Se a minha variável ela vai ser crescente, então eu preciso jogar um valor baixo para ir aumentando. E se for decrescente, um valor alto para ir
Se você deixar zero e ir descontando, ele vai se tornar negativo. Também não tem problema, ele vai escrever isso dentro do teu vetor. Enfim, você controla da forma como você quiser, né, o seu algoritmo. Valores randômicos em vetores. Vamos só fazer um adendo aqui, né? A gente viu na aula passada que a gente pode preencher o nosso vetor e jogar um valor aleatório, randômico, é de 0 a 99. Se eu colocasse aqui porcentagem 50, era de 0 a 49. Se eu colocasse aqui porcentagem 10, era de 0 a 9. Tá? Então, isso serve. Porém, se eu precisar, sei lá, eu não quero que entre o 0, eu quero que seja de 1 a 100, né? De 1 a 100, ou de 1 a 10, ou de 1 a 5, né? Eu quero pular essa parte do zero. Como é que eu faço para personalizar isso? Então, a gente utiliza essa estrutura aqui, ó. Antes do range, né, e a porcentagem que você desejar, você coloca 1 mais. Ele meio que empurra, né? Ele vai começar a partir do 1 e vai até o número que você colocou. Então, no caso aqui, ó, cada posição do vetor vai receber um valor aleatório entre 1 a 10, entre 1 e 10. Então, anotem isso, tá? É importante, porque desse modo ele pula a parte do zero, ele passa a ser mais um para frente. Então, ele começa do 1 e vai até o 10. Né? Se eu tivesse feito ele aqui, no algoritmo anterior, colocado 1 mais aqui, ele ia começar do 1 e iria até o 100, né? Não mais do 0 ao 99. Ah, mas eu quero a partir do segundo. Se colocar 2 mais aqui, então ele começa a partir do 2 e vai até o número que você indicou. Então, faça os testes, tá? Mas é importante a gente ter esse domínio, porque às vezes alguns exercícios, né, solicitam que você personalize esse intervalo de valores aleatórios que você deseja preencher dentro do vetor. Vamos falar então agora de pesquisa sequencial, né? Consiste em um método computacional que percorre uma estrutura de dados com o objetivo de encontrar um valor. Então, isso aqui é muito utilizado na computação e a gente vai fazer isso, claro, utilizando vetores, né? Esse tipo de pesquisa percorre a estrutura do vetor, né, da estrutura de dados, de forma sequencial. Então, esse tipo de pesquisa ele é ideal para quando o vetor está com dados aleatórios mesmo ali dentro e você não tem uma regra específica. Você vai começar da primeira casa, pesquisando, até a última, comparando cada posição do vetor com o valor que está sendo ali procurado pelo usuário, por exemplo, né? Ao final da execução, a pesquisa retorna se você encontrou o valor pesquisado ou não. E aí aqui tem várias outras vertentes, né? Você pode justamente trazer se encontrou o valor e ainda dizer que encontrou na posição tal do vetor. Fazer o índice, né? Onde o valor foi encontrado. Ou ainda, a gente pode não somente encontrar o valor, mas contar a quantidade de vezes que aquele valor existe repetidas vezes, né, dentro do vetor. Então você pode muito bem criar uma variávelzinha de contagem para sair contando quantas vezes aquele valor existe dentro do vetor, né? Você pode fazer comparações, né? E fazer cálculos de porcentagem, né? Então, uma atividade lá que nós temos, né? De que o vetor está guardando as avaliações de um usuário, né? 1 para 1 estrela, 2 para 2 estrelas, 3 para 3 estrelas, né? 4 estrelas e 5 estrelas. Eu posso ter essas avaliações todas guardadas num vetor, e aí o que acontece? Eu posso criar uma estrutura de algoritmo que vai percorrer e vai contar quantas avaliações com 5 estrelas tiveram dentro do meu vetor, com 4 estrelas, e gerar ali uma estatística. Dizer, ó, esse produto, né, teve, sei lá, tantas estrelas, né, 5 estrelas, uma porcentagem, né, das avaliações de um cliente. Então isso é interessante a gente observar, né? Como é que a gente pode estar fazendo isso? Então, vamos utilizar aqui uma função busca, tá? Esse é o nome da nossa função, do tipo void, que ela não retorna valor. Até aqui tranquilo, né? Estamos passando como parâmetro para ela um vetor de 10 posições e uma variável do tipo inteiro, x aqui do tipo inteiro. Então, esses aqui são os dois parâmetros que ela vai receber quando fosse chamada no programa principal. Já já eu vou mostrar o programa principal na sequência. Dentro dela tem uma variável local, chamada i, do tipo inteiro, e achei, também do tipo inteiro, que já está recebendo zero. Para que serve esse achei? Para saber se encontrou o valor dentro do vetor. E aqui começa o nosso for, né? Onde o i recebe zero, e aí compara se zero é menor do que 10, que é o tamanho do nosso vetor, né? Que no caso aqui vai de 0 a 9, é verdadeiro, e ele faz uma condição. Se o vetor na casa i, que é zero, foi igual a x, que foi o valor que certamente é o valor que está sendo procurado, está sendo passado aqui como parâmetro. Se for, então, o que está na primeira casa do vetor foi igual ao que o usuário está procurando aqui, que está em x,
Então a gente muda aqui o valor de achei para 1. Percebe que é bem simplificado, só para saber se existe aquele valor dentro do vetor, apenas. E aí ele vai continuar percorrendo, né, as demais casas, e se ele achar novamente, ele atribui 1 novamente para o achei. Então a ideia é, depois que ele percorreu todo o vetor, ele compara se o achei se tornou 1, quer dizer que em algum momento foi verdadeira essa condição do valor procurado que está em x está dentro do vetor. Então ele fala, o valor foi encontrado, ele só não diz onde, ele não diz quantas vezes foi encontrado, isso que é bem simples mesmo. Se não, ele diz valor não encontrado. Então, é um mecanismo de busca bem simples para saber se o valor existe dentro do vetor. E aí, a partir daqui, pessoal, o céu é o limite. Você pode colocar uma variável de contagem para saber quantas vezes aquele valor está dentro do vetor, que é interessante. Você pode criar uma outra variável para salvar o índice do vetor. Quando você encontra aquele valor, você salva também o índice para dizer em qual posição você encontrou. E assim, vai embora. Tá? Isso aqui é só um exemplo para a gente começar a brincadeira aqui na hora de pesquisar valores dentro de vetor. Tá? Lá no meu programa principal, pergunto para vocês onde é que está a chamada da função. Lembrando que a nossa função se chama busca, né? Então, em algum momento tem que chamar essa função no nosso programa principal. E aí, onde é que está? Já localizou aí? Então ele está bem aqui, né? Ó, busca, e ele passa o vetor. Então vejam só que o vetor está sendo preenchido aqui, ó, no programa principal. O nome dele é vetor mesmo, de 10 posições. E olha só essa maneira de preencher o vetor aqui de forma estática, né? Sem perguntar nada para o usuário. Claro que a gente poderia preencher isso aqui de forma dinâmica utilizando um laço de repetição, né, com o range, né, valores randômicos aqui. Mas só para garantir mesmo, a gente, para simplificar, a gente já sabe que tem o 34 na posição 0, 23 na posição 1, né, 52 na posição aqui na terceira posição, né, no índice 2. Então, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? São 10 posições, de 0 a 9 está preenchido aqui. Então, só para simplificar, tá? Mas é claro, você vai poder preencher isso aqui de forma aleatória e tudo mais. Escreve o vetor na tela para você ver. E a gente está fazendo aqui, ó. Aqui no caso, a nossa variável de controle é chamada cont. Tá? Tipo de control, né? De controle. E a nossa variável de controle, ela justamente vai escrever o vetor aqui na tela, só para mostrar ali para o usuário quais foram os valores que estão preenchidos. Recomendo, inclusive, que você faça, tá? Esse mesmo algoritmo aí para você ver, modificar os valores aqui e tudo mais. Depois que escreve os valores do vetor na tela, veja aqui, vem uma pergunta, digite um valor para pesquisar no vetor, só para a gente testar, né? E aí o que o usuário responder vai ser guardado aqui, ó, em A. A é uma variável do tipo inteiro. Em seguida, o que acontece? A gente chama a nossa função busca, nós vimos no slide anterior, passando o vetor, esse cara aqui, ó, o nome dele é vetor mesmo, tá? Mas aí no seu exemplo aí, vai colocar o nome do seu vetor. Perceba que não precisa passar a quantidade de casas, é só o nome do vetor mesmo, certo? E a variável A, que é aquela que tem a resposta do usuário com o valor que ele deseja procurar. Perceba então, vou voltar ao slide anterior, que esse vetor aqui de 10 posições com esses valores vai ser passado desse modo, só o nome dele, e vai cair aqui dentro desse V, tá? Que aqui está preparado com 10 casas. Então, os valores daquele vetor do programa principal vai ser passado para esse vetor que está aqui como parâmetro, tá, do meu mecanismo de busca. A variável A, que tem o valor que o usuário está procurando, o valor que está dentro de A vai ser passado para X aqui. Então, às vezes o aluno tem aquela tendência de colocar o mesmo nome da variável lá do programa principal aqui na função. Não precisa, tá, gente? Fica um pouco até redundante assim, fica meio que replicado o mesmo nome. Só que são variáveis que são distintas. Variáveis que existem somente lá no escopo do programa principal, global, e aqui são variáveis locais, que só vai existir dentro da função. Então, o valor que está contido em A vai ser transferido para X aqui. E aqui ele vai trabalhar com esse X, vai comparar se ele está dentro desse vetor chamado V, foi passado como parâmetro lá pelo programa principal. Vocês entenderam essa dinâmica toda aí? Tá? Então, só para vocês entenderem como é que funciona. Vamos voltar lá para o programa principal. E aí ele chama nossa função busca e ela faz toda aquela verificação que nós vimos, escreve na tela de lá mesmo. Perceba que aqui ele já não escreve mais nada, porque a própria função vai escrever se achou ou não o valor lá, certo? E depois retorna a zero, ele finaliza aqui o nosso programa principal. Entendido? O que eu recomendo? Faça então a nossa função de busca,
né, antes do programa principal, que nem está aqui. Depois você incrementa no seu programa principal, né, dessa maneira aqui. Então a função busca vai estar aqui em cima, né, do programa principal, certo? Lembre, testa, modifica os valores, modifica a tua função busca. Inclusive está muito simples essa função busca. Melhora ela de uma maneira que você diga, pô, eu quero trazer o índice que foi encontrado, em qual posição foi, contar a quantidade de vezes. Aqui não sei se tem números repetidos, mas repete. Ah, tem, ó, 23 aqui está repetido, ó. Então, se tiver mais algum outro número repetido, pesquisa aquele número que tem repetição e faz o teu mecanismo de busca contar quantas vezes aquele número está inserido no vetor, vai dando essa dinâmica, né? Transforma em porcentagem, né? Considerando que 100% são 10 casas, né? Se eu encontrei 2, 3, quantos por cento de números repetidos tem daquele mesmo número? Enfim, dá para fazer algumas brincadeiras aí a partir desse algoritmo, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí mais uma vez o convite para conhecer minhas redes sociais, tem muito conteúdo da área de informática, tanto no Instagram, TikTok e por aqui no YouTube, beleza? Mais informações na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!